Oi, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um episódio do Pluxicast e hoje o tema é muito legal. Tenho certeza que todo mundo vai adorar, já vai favoritar e compartilhar com os amigos. Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades da nutrição. O que é verdade, o que é mentira, quando a gente está falando sobre alimentação, dieta e afins. Eu adoro esse assunto e hoje a gente vai conversar com a Aline. Então seja super bem-vinda. Obrigada. Então nossa ideia hoje é entender um pouco mais, porque a gente escuta de tudo, né? Sim. Várias dietas da moda, várias amigas que vêm, nossa, fiz isso, emagreci tanto, vou te dar uma dica e não sei o quê. Então a gente acaba às vezes tendo muita desinformação relacionada à nossa alimentação, porque eu acho que aqui tem um ponto-chave, né? Muito mais do que a gente comer, a gente precisa se alimentar e se nutrir. Exato. Que eu acho que é daí que vem também a beleza da sua profissão. Sim. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra você. Tá, hoje resolvi mudar de vida. Tô diante da Aline, me inspirou. Como é que eu faço essa… O que eu as primeiras coisas que eu preciso adotar pra ter uma alimentação saudável ou uma rotina de alimentação saudável? Acho que a primeira coisa é você entender que a sua alimentação ela precisa ser o mais limpa possível. O que a gente fala que é uma alimentação mais limpa? Gente, é uma alimentação muito básica. Eu acho que a gente restaurar um pouquinho o que era anteriormente, né? Então, é uma alimentação onde a gente vai incluir mais frutas, mais vegetais. O nosso famoso arroz e feijão, né? Que tem ficado tão ali, né? Esquecido. Então, é a gente começar a resgatar. Ir a feiras, a supermercados e trazer isso um pouco mais. Então, para começar, eu sempre falo, começa pela fruta, né? Quem ali tem uma dificuldade, poxa, coloca a meta ali de uma frutinha por dia. Isso a gente já está colocando mais vitaminas, mais minerais, mais fibras nessa alimentação. Depois você vai evoluindo. Então, no meu almoço, na hora que eu for lá comer, né? Muitas vezes eu não vou cozinhar, mas eu vou num restaurante. Então, eu vou fazer um prato mais colorido. Então, aquela coisa do colorido que a gente fala é verdade. Porque cada corzinha é um nutriente, é um composto bioativo que é anti-inflamatório, é antioxidante, né? Vai ajudar ali a prevenir um pouco esse envelhecimento rápido, né? Todo mundo gosta disso. Essas dicas são preciosas. Exato. Então, tá. Eu vou optar por fazer uma dieta saudável a partir de agora. Então, a primeira escolha consciente e mais simples também, né? Muito simples. Às vezes as pessoas abandonam dietas porque são muito restritivas e muito cheio de coisa. Então, se eu simplesmente começar a ter esse olhar, vou escolher mais alimentos in natura, menos processados. A minha avó brincava que o que tá na embalagem não presta. O que tá na natureza é o que funciona. Então, posso começar a seguir essa dica também. Exato. Outra pergunta aqui que eu acho que acaba travando a gente, assim, em alguns momentos, que a gente fala assim, nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Que eu queria saber se existe realmente uma regra, né? Quando a gente fala sobre a quantidade de refeições que a gente precisa ter, ou se o mais adequado é a gente identificar como é o funcionamento do nosso organismo e se adaptar. Então, existe essa regra? Eu preciso ter uma quantidade mínima ou máxima de refeições por dia? Nélia, eu gosto sempre de trabalhar com 3 refeições principais, que eu acho que a gente precisa. Então, café da manhã, almoço e jantar. E aí, a gente tem uma coisa que chama crononutrição. Não sei se você já ouviu falar. Mas a gente tem que lembrar que a gente é da natureza. Então, a gente acaba pautando a nossa alimentação no tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente… E tem 2 coisas ali que modulam isso, né? 2 hormônios, cortisol e melatonina. Então, quando a gente acorda, a gente tá com cortisol mais alto. Então, cortisol é aquilo que faz a gente despertar. Então, ele vai despertando todos os nossos sistemas. Então, olha, começou o dia. Então, a nossa digestão ela vai estar mais propensa nesse momento. Porque o nosso corpo está com o sistema já pronto, preparado. Preparado para acordar e para ter uma boa refeição. Exatamente. Por isso que a gente fala tanto do café da manhã. Que legal. Então, o café da manhã ali ele é uma refeição bem importante. Então, é uma refeição que a gente pode fazer até um pouco mais volumosa, né? É legal que a gente consiga colocar ali todos os grupos alimentares. Depois… Ao longo do dia, né, o almoço ali, esse cortisol ao longo do dia ele vai diminuindo e a gente vai dando espaço para melatonina, que é o hormônio do sono. Então, no almoço, eu ainda tô com ele mais médio ali. Então, eu vou fazer uma refeição também ali mais média, não precisa ser tão grande, né? E no final do dia, essa melatonina ela já tá mais alta. Então, a gente sempre fala que… Por isso que a gente fala daquele jantar um pouquinho…
de quantidade. Eu acho que isso que é muito importante, porque as pessoas começam a confundir, né? Uma coisa é quantidade, não é deixar de jantar, mas eu vou comer uma quantidade menor, talvez, do que eu comi no almoço. Porque essa melatonina, ela começa a dar um start para o meu corpo, dizendo assim, olha, vamos começar a diminuir as funções, porque vai chegar o momento da gente dormir. Vai diminuindo o ritmo, vai diminuindo o ritmo. Da digestão. Exatamente. Então, a nossa digestão, porque as pessoas falam assim, nossa, mas a minha digestão, à noite, ela fica mais difícil por conta disso. Então, a questão do volume de comida, eu acho que sempre vale a gente fazer esse link com o ciclo circadiano, tá? E colocar lanches vai depender de pessoa para pessoa. A gente precisa respeitar essa individualidade. Existem pessoas que, se a gente não coloca, por exemplo, um lanche à tarde, ela chega no jantar morrendo de fome. E aí ela vai comer um grande volume. E a digestão dela vai ficar ruim. Então, a gente tem que respeitar essa individualidade. Mas eu sempre falo que 3 refeições, assim, eu acho é o ideal. Primordial. Porque aí você completa esse ciclo. Você trouxe uma expressão interessante que eu não sei se todo mundo de casa conhece. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano, ele é o ciclo que ele vai, basicamente, ele vai modulando tudo, né? Então, por exemplo, a gente considera com o sol, né? Então, não tem o sol? Então, o sol, ele vai estar ali muito ligado com essa questão do cortisol. Entendi. O anoitecer, ele vai estar muito ligado com essa questão da melatonina. Então, tem muito a ver com o nosso ambiente externo, esse ciclo circadiano. Né? Então, é a gente pegar o externo, que é o sol e ali a lua, e a gente colocar o nosso sistema interno que a gente tem. Então, já temos aqui, então, alguns mitos derrubados, que é aquela coisa, você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que fazer tal coisa. Não, então, tendo 3 importantes refeições ao longo do dia é o ideal, né? Isso. E dependendo dos organismos, de pessoa para pessoa, a gente vai intercalando com um lanchinho. Exatamente. E esse lanchinho tem que realmente ser um lanchinho, não pode ser um hambúrguer, um negoção. Tudo vai depender, né? Então, assim, você até me perguntou primeiro, como que eu começo? Eu sempre começo pela qualidade, né? Então, assim, depende da fome da pessoa, vai depender de muita coisa. Qual que é o estilo de vida, o quanto essa pessoa gasta. Mas, óbvio, o ideal é vir com uma refeição ali que tenha uma quantidade, né? Uma qualidade nutricional. E não tem como a gente fugir da questão da nossa realidade atual, vamos dizer assim. A gente que está nos grandes centros, às vezes a gente não consegue fazer uma alimentação saudável ou a gente não consegue nem preparar, tá nesse ritmo aí para conseguir oferecer pra gente mesmo uma refeição de qualidade, né? Então, nesse caso, o que você acha dos alimentos congelados, dessas opções que a gente tem hoje em dia? Isso é viável? Isso é interessante ou é melhor? Não, eu acho que é super viável. Acho que a gente precisa lembrar que existe o ideal, né? Que é aquilo lá que eu vou comprar o orgânico, que algumas pessoas conseguem, vou cozinhar todas as refeições. Mas a gente tem que vir para a realidade. Se a gente dificultar muito, fica muito difícil fazer uma alimentação saudável. Então, assim, eu sou super a favor. Vegetais congelados, alguns enlatados que podem super facilitar, né, no dia a dia. Eu adoro aquelas marmitinhas prontas, né, que antes tinha muitas pessoas que faziam. E aí, geralmente, é uma comida mais caseira, né, dependendo do local que você compra ali. Então, eu acho que isso facilita muito. E se a gente tirar isso, né, vegetais lavados, né, salada lavada, é uma das coisas mais maravilhosas. Porque você fala assim, poxa, preciso, mas até eu lá comprar, lavar, aí você acaba deixando de comer. Então, acho que a gente pode, sim, utilizar essas praticidades que a gente encontra para poder, sim, ter uma alimentação mais saudável. Perfeito. E dá para confiar nessas informações que as embalagens trazem, do valor nutricional, da questão de caloria, todas essas coisas? É próximo do real ou, enfim... Porque eu sei que agora elas, por lei, tem que vir, né? Se é rica em sódio, em gordura saturada... Sim, a gente tem que confiar porque a gente tem, né, por trás ali alguém que está fiscalizando isso. Então, é super confiável. E essa questão também, né, que você trouxe, já começou a trazer um pouquinho dos industrializados, né? Hoje, a rotulagem, ela tá mais clara, né? Então, hoje você vai olhar um alimento ali e aí você já vai saber se ele é alto em sódio, se ele é alto em gordura ou se ele é alto em açúcar. Então, isso também te ajuda o consumidor a fazer algumas escolhas, né? A única coisa que eu sempre falo é que tem que tomar um pouco de cuidado. Porque se você for pegar uma manteiga, a manteiga vai estar lá, alta em gordura saturada. Só que é inerente àquele produto.
Porque ele é feito com creme de leite. Não significa que tem vários aditivos. Então, o que eu preciso, né? Ter um pouco de cuidado ali. Eu vou dosar quantidade. Eu não vou comer uma manteiga inteira, né? Mas, então, assim, a rotulagem, ela vem muito para ajudar a gente a fazer escolhas. Mas a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, sei lá, às vezes eu vou pegar um chocolate bom, de boa qualidade. Ele vai estar lá. Alto em gordura saturada. Mas é porque eu tenho a gordura ali do cacau. E ela vai ser alta em gordura saturada. Então, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão as pessoas ficam com medo de comer tudo. Sim, que esse também é um dos mitos, né? Algumas pessoas falam, ai, nossa, mas na embalagem, às vezes, nem tem informação correta. Então, aqui você tá garantindo pra gente que o que vale mesmo é o balanceamento, né? O equilíbrio. Exatamente. Né? Então, Sim. óbvio, se eu for comer 10 barrinhas de chocolate rica em gordura saturada, vai ter um problema. Igual você falou, vou comer um pote de manteiga, é um problema. Então, é justamente essa informação, ela vem para ajudar a gente a balancear a nossa dieta, né? Exato. Eu acho que a rotulagem, ela vem muito para ajudar isso. O que eu sempre oriento, tá? Essa rotulagem frontal, que são as lupas, né? Que vem lá o alto, ela é o primeiro impacto. Então, ela é muito mais fácil, né? Do consumidor olhar e fazer escolhas. Só que eu sempre falo, olha os ingredientes. Porque isso é importante também, né? Porque você sabe o que tem ali. Porque muitas vezes, né? A indústria, ela vai modulando ali para também não levar a lupa, né? E talvez até melhorando esse produto. Sim. E esse é o grande intuito, né? Trazendo ingredientes melhores, diminuindo proporções de determinados ingredientes, exatamente. Isso é bom também, né? Isso faz com que a gente tenha produtos industrializados melhores. Mas eu sempre falo, sempre olha ali, olha o rótulo e sempre olhar a porção, porque isso também é importante. Perfeito. E tem um outro mito que eu acho que é uma questão que faz um pouco de sentido. Comer saudável acaba sendo mais caro do que comer um fast food ou uma comida ultraprocessada, alguma coisa assim? Realmente, o custo da alimentação saudável é mais alto? Eu discordo. É? Eu sei que isso vem muito, né? As pessoas falam. Mas assim, a gente tem que pensar, às vezes a pessoa só tá pensando no ali, né? Então, se eu comer um lanche aqui é muito mais barato do que eu ir lá e comer um prato. Realmente, se a gente for pensar, né? Naquele momento que eu preciso fazer uma escolha, só que a gente precisa pensar o seguinte, a alimentação saudável, gente, ela é muito básica, né? Eu acho que com essa questão que veio muito, que tá vindo, né, de melhorar a alimentação, vieram também muitos produtos mais caros. E as pessoas acham que para ter uma alimentação saudável, ela precisa ter acesso àquilo. E não necessariamente, é o que eu te falei. Alimentação saudável, você vai no mercado, você vai na feira. Então, às vezes, o mercado tem ali uma promoção, né? Um dia que é mais barato. Então, não necessariamente é mais caro, tá? E aí, a gente precisa pensar a longo prazo, né? Hoje, se você vai, só vou comer ali alimentos que são, né? Fast foods, que são mais baratos. Qual que é como que vai estar a sua saúde daqui a uns anos? No longo e médio prazo, No longo e né? médio prazo. Claro. Você vai precisar tomar um medicamento, talvez, ali, pro resto da vida. E aí, você vai ter esse custo. Então, acho que a gente precisa começar a pensar também a longo prazo. Às vezes, a gente só pensa ali no momento. Mas isso vai acarretar, a longo prazo, pode acarretar algum problema. Que você vai ter que tomar um medicamento pro resto da vida. E aí, será que foi barato? Exatamente. Que é a questão que a gente estava falando, né? Do equilíbrio, das boas escolhas. Exato. Então, a gente tem que fazer também escolhas inteligentes. Igual você falou, se a gente sabe que determinados dias da semana tem ou feira ou as promoções do mercado, é o melhor dia pra gente aproveitar e fazer essa escolha de alimentos saudáveis, né? Exatamente. Muito bem. E aí, de novo, voltando aqui, você já mencionou, né, que não precisa complicar para ter uma alimentação saudável. E aqui a gente volta o nosso famoso feijão com arroz, né? Exato. Que é uma alimentação equilibrada, né? Que eu imagino que aí a gente esteja falando de proteína e do carboidrato. Isso? A gente tá falando... Quando a gente fala ali, né, numa refeição saudável, então eu tô falando de uma parte... Eu sempre gosto muito do pratinho, né? Não sei se você já viu, mas é um pratinho saudável. Onde metade desse prato eu venho com vegetais. Então, verdura, legumes e verduras ali, né? Bem coloridos, se possível. Um quarto desse prato eu venho com uma fonte de carboidrato, que é a fonte que vai dar energia pra gente, né? O nosso corpo, ele precisa de combustível. O combustível nosso é o carboidrato. E depois, um quarto desse prato eu vou vir com fontes de proteína, que é reconstrução. Então, a gente precisa, né? Nosso corpo tá todos os dias ali, tem célula morrendo e tem célula crescendo. Então, eu preciso de proteína. E aí, eu vou ter 2 tipos de proteína. Proteína vegetal, que são os feijões, grão de bico, lentilha e proteína animal. Então, quando a gente pensa, né, numa alimentação ali, o ideal é que a gente venha, né, com esse pratinho. E isso tem se perdido muito, né?
Porque é o que você também trouxe, né? A questão da meio que da gourmetização, podemos dizer assim, né? As pessoas acham que para comer saudável tem que ser sempre um prato mais rebruscado e não necessariamente, porque eu já vi em algumas matérias que o nosso PF é uma constituição muito equilibrada, né? Exato. De proteínas, de carboidrato. E aí, vamos voltar aqui pro nosso começo que a gente estava falando. De manhã eu acordo, né? Com os meus cortisóis e os hormônios todos em ordem. E é o momento que o meu corpo tá mais preparado para processar os carboidratos, é isso? Pra eu ter energia ao longo do dia ou não? Não necessariamente, tá? Até porque essa questão do carboidrato, a gente até tem uma questão. Polêmica. Uma polêmica. As pessoas têm medo do carboidrato. Sim, dietas né? low carb, já fiz. Né? Quem nunca fez, quem nunca teve medo do carboidrato? E aí, aqui, a gente precisa pensar o seguinte: quando eu faço uma refeição equilibrada, igual a gente comentou aqui, eu tenho todos os grupos alimentares. Então, eu não preciso fazer exclusão de grupo alimentar. Eu não preciso ter medo do carboidrato. Qual que é o carboidrato que eu tenho que ter medo? É o carboidrato dos doces, do ultraprocessado. Agora, eu não preciso ter medo de comer uma porção de arroz. Eu não preciso ter medo de comer uma porção de batata. Eu não preciso ter medo de comer um pão no café da manhã. Eu não vou comer esse pão sozinho. Eu vou trazer ele com uma proteína. Então, aquela questão do pratinho, a gente vai adequando, né? Então, eu vou comer um pão, eu vou colocar uma proteína, eu vou colocar o ovo, que a gente adora. Que já foi vilão em alguns momentos. Que já foi vilão. Vou colocar uma fruta, né? Coloco uma fibra ali. Então, eu tenho todos os grupos alimentares e eu não deixei de comer o carboidrato. E não é ele que vai te engordar, né? Então, o que acontece é que, né, antigamente a gente usava muito aquela pirâmide alimentar. Sim. Na base, sempre ficou os carboidratos, porque é a maior parte ali, né, do que a gente precisaria consumir. Só que o que vinha como fonte de carboidrato? Biscoito, bolacha, macarrão, as farinhas brancas. E aí as pessoas começaram a consumir muito isso. E é óbvio, é esse tipo de carboidrato em excesso que vai fazer mal. Agora, não é um carboidrato, né, de uma batata, de um arroz com feijão, que vai fazer mal para as pessoas. Então, eu acho que o problema do carbo foi muito nisso. Entendi. E aí as pessoas ficaram carbofóbicas, mas não precisa. Dá para incluir tranquilamente. E a proteína também, como você falou, ela é a responsável também por reconstrução do nosso corpo, né? Isso. Que são as reconstruções das células, o próprio sangue, né? Isso. Então, tem que ter esse equilíbrio. E algumas pessoas também, às vezes, iam pro extremo, né? A dieta só rica em proteína ou low carb. Enfim, o que a gente tá falando aqui é que o equilíbrio é que faz a diferença, né? Exato. Assim, o que acontece, né? A gente tem várias dietas, várias estratégias, né? Então, eu tenho uma low carb, eu tenho uma cetogênica, onde eu vou ter uma quantidade um pouco maior de gordura. O grande ponto é em que momento que eu preciso usar isso? Todo mundo precisa disso? E aí, às vezes, as pessoas, elas pegam partes. Ah, então a cetogênica é em gordura. Só que qual que é a gordura que ela está consumindo? É uma gordura boa? Ou é uma gordura que ela está se entupindo ali de carne, de bacon e acha que é gordura, então tá bom. Então, acho que a gente precisa trazer um pouco isso para as pessoas que, em determinados momentos, né? Então, por exemplo, você fala, eu já fiz a low carb. Às vezes, ela é interessante em um determinado momento. Eu faço por um período. Mas quando a gente pensa, assim, numa pessoa que hoje, ela não tem uma alimentação ali muito regrada, ela primeiro começa com a qualidade. Antes de eu começar a ir para essas dietas. Porque daí, daqui a pouco, ela começa a fazer a dieta low carb. Aí, daqui a pouco, ela vai para cetogênica. O metabolismo fica uma bagunça. E aí, na hora que ela para, ela engorda mais, né? Então, eu sempre falo, começa primeiro comendo o básico. Às vezes, o básico já funciona. Em alguns casos, a gente pode entrar com essas estratégias. Mas não tem não tem nenhum alimento, né? Eu falo que não tem nenhum alimento que tenha o poder de curar, como também não tem nenhum alimento que tenha o poder de te adoecer isoladamente. Então, a gente precisa equilibrar tudo e isso tem que ser visto muito individual. Né? Então, não preciso retirar nada. Ai, perfeito. Sempre em busca aí do equilíbrio e, óbvio, acompanhado por um profissional, né? Porque é o que você falou, de repente você começa a fazer uma low carb, uma rica em proteína, vai pegando a dieta das amigas, tem um casamento no fim de semana, faz jejum. Exato. E aí o corpo... Eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa parte do desequilíbrio do organismo que acaba gerando esses efeitos rebotes, né? Que a pessoa começa uma dieta e aí depois, quando ela... Porque é insustentável. Imagina, você vai ficar comendo, sei lá, 100 calorias por dia. Você não consegue, não tem como. Sim. E quais são os desequilíbrios que esse tipo de comportamento pode gerar para o nosso organismo?
algumas coisas, né, que pode acontecer. Então, uma dieta que ela é muito restritiva, né? É uma dieta que provavelmente você não está consumindo a quantidade de calorias que você precisa. Então, vamos pensar que o teu volume alimentar também é baixo. Então, a gente corre o risco de você ter uma desnutrição, né? Então, faltar nutrientes ali, porque você não está comendo todos os grupos alimentares e você também não está comendo no volume. E o que acontece muito com essas dietas, quando a pessoa fica pulando de dieta em dieta? Eu vou deixando esse metabolismo louco. Sim. A gente tem um mínimo de calorias que a gente precisa ingerir todos os dias. Cada um tem uma quantidade, né? Pra cada indivíduo é uma coisa. Por exemplo, a minha quantidade de caloria não é a mesma da sua. Não. Porque, eu não sei, às vezes você faz exercício físico, eu não faço. Às vezes você tem um trabalho em que você se locomove muito. O meu é só ficar na frente do computador. Então, vai mudar conforme as suas atividades, né? E aí, quando eu faço dietas muito restritivas, muito baixas em calorias, muitas vezes eu fico muito abaixo do meu mínimo. O que o corpo é muito inteligente. O que ele começa a fazer? Ele começa a economizar caloria. E aí, quando você come um pouquinho a mais, então no final de semana eu vou lá no hambúrguer, acabou comendo um pouco, ele começa a estocar. Por isso, E vai que falta, né? vai que falta. Por isso que a gente vê muitas pessoas que muitas vezes fazem, mas eu não como nada, come muito pouquinho, e a pessoa não consegue emagrecer. Porque o organismo já tá resistente. O organismo, ela já come muito pouco, ou fazem jejuns de muitas horas, né? O jejum, ele pode ser interessante em alguns momentos, ele pode ser uma estratégia, mas tem que ser muito pensado. Por isso que eu sempre falo, ele tem que ser acompanhado ali por um profissional, porque também não adianta eu fazer o jejum e aí no período que eu posso comer, eu como qualquer coisa. Verdade. Nossa, isso é super esclarecedor. A gente aqui na Pluxee, obviamente, a gente é uma empresa que oferece vale alimentação e vale refeição. A gente tem os nossos clientes RHs e os nossos usuários dos nossos cartões. E a ideia é justamente para que as pessoas possam ter uma segurança alimentar, né? Sim. Ter uma alimentação equilibrada, conseguir fazer esse balanceamento que você está dizendo, né? Porque aí a gente entra num ponto que eu queria começar a falar com você, abordar com você. Uma alimentação pobre em nutrientes, obviamente, ela acarreta em uma baixa performance, a pessoa ela acaba ficando mais desatenta. Então, isso impacta diretamente no rendimento profissional, né? Total. É o que eu falo. A gente, às vezes, esquece que nosso corpo é como se fosse um carrinho. Eu digo, a gente precisa pôr o combustível certo. Perfeito. Se a gente não coloca o combustível certo, o que acontece? Aí todo mundo, começa a falhar. Memória falha. Tô sem disposição, não consigo fazer nada. Começa a falhar, né? Começa a faltar ali coisas. Ansiedade. O quanto que aumentou de ansiedade? Nossa, a gente tem índices alarmantes aqui. A gente estava justamente num outro episódio, a gente estava falando sobre isso. Que o Brasil, ele tá, assim, primeiro do ranking no país mais ansioso. E será que não tem a ver com a alimentação? E aí que a gente vai chegar onde eu quero. Né? Será que não tá faltando ali aquele arroz e feijão, aquele feijãozinho ali? Tem um complexo B que é importante para nossa parte mental. O ovo lá, né, que a gente fala, tem colina, que é super importante também. Né? A gente não toma sol, a maioria, né, tá voltando, mas ainda tem muita gente de home office. Cadê a vitamina D? Então, peixe, a gente come muito pouco. Cadê o ômega 3, que é tão importante? Então, a nossa alimentação é o combustível. Um corpo bem nutrido é um corpo que ele vai ter uma alta performance. Às vezes você acha que você está vivendo um processo de depressão ou você está com um quadro de ansiedade e, na verdade, você está desnutrido, né? Então, eu queria que você trouxesse pra gente essa questão de a interferência direta, né? Dos nossos alimentos, dos nossos nutrientes nesses quadros de saúde mental. Óbvio, a gente tem situações em que realmente há um quadro clínico da situação. Sim. E o outro pode ser realmente uma baixa de vitaminas, de nutrientes, né? Isso. Adélia, eu não queria... Acho que a gente tem que pensar o seguinte. A gente não tá falando aqui que a pessoa tem que largar o medicamento e só focar na alimentação. Mas as duas coisas podem ser feitas em conjunto, né? Então, a gente vê muitas pessoas, às vezes, que tá depressiva, tá sem energia. Quando a gente vai ver, tá com uma B12, né? Que é uma vitamina super importante, muito baixa, né? Então, às vezes, não come tanta carne vermelha, porque a B12, ela vai vir muito de... A principal fonte é a carne vermelha. A principal fonte são alimentos de origem animal, tá? E a carne vermelha é a que mais vai ter, tá? Então, mas... Putz, e um vegano, como é que fica? Não tem problema, ele vai precisar suplementar, a gente já sabe disso, tá? Então, às vezes, é uma B12 que tá baixa. A vitamina D, quando você vai ver, tá num nível ali super baixinho. Ou até tá dentro da faixa ali, mas tá no nível insuficiente. Então, a gente tem níveis, né, considerados ótimos.
todo esse complexo B, que as pessoas estão deixando de comer grãos, né? Eu bato tanto na tecla do feijão, eu sou até chata nisso, mas as pessoas estão deixando de comer essas leguminosas, que é onde eu vou ter complexo B ali. Eu preciso disso para poder fazer neurotransmissores do bem-estar, serotonina, né? Então, se eu não tenho isso, isso vai impactar também em sono. Então, uma pessoa que dorme mal, ela come mal. Sim. Porque no outro dia ela tá mais cansada. Então, o corpo precisa compensar isso de alguma forma. Então, ela vai ter uma vontade um pouco maior para doces. Ela vai ter um pouco mais uma vontade maior para gordura, porque é o que dá energia, tá? E aí vai virando esse ciclo. E aí, às vezes, entra, né, no café. Então, o café, para quem tem ansiedade, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Acho que eu preciso rever o meu café. Tem pessoas que não sentem nada, mas eu falo que o café, para quem tem ansiedade, eu tô jogando álcool na fogueira. Você vai potencializando. Você vai potencializando, porque Claro. ele já tem essa ideia de deixar a gente um pouco mais alerta. Uma pessoa que tá ansiosa, se ela se entope de café, ela vai ficar mais ansiosa. Então, são essas coisinhas que muitas vezes estão na alimentação, então a pessoa tá até tomando ali um remédio para ansiedade, mas ela não diminuiu o café dela. Aí, às vezes, precisa ir aumentando a dose, sendo que a gente poderia controlar também com a alimentação, ajustando algumas coisas. Nossa, isso é tão bonito, porque é tudo muito sistêmico, né? Muito. E como o nosso organismo, ele é pura bioquímica, né? É a questão do que você traz de nutrientes, como aquilo é processado, no que aquilo impacta. E eu acho que essa também é uma das nossas funções aqui nesse podcast, é trazer mais informação para as pessoas terem essa visão de que não é tão simples assim. Não é simplesmente, eu vou parar de comer porque eu quero emagrecer e ponto. Mas você desequilibra uma série de outras questões no seu corpo que vão te dar impactos tão maiores. Exatamente isso. Nossa. E o nosso corpo, assim, ele é muito, muito inteligente. Então, você vai desequilibrar ali, ele vai fazer de tudo para voltar pro normal. Ele vai fazer ao máximo. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais. E aí é que vão startar as doenças, né? Nossa. Então, é fantástico, assim, quando você vai ver as coisas, elas estão muito interligadas. Então, às vezes, a gente não tem noção, né? A gente fala, não, eu brinco até com chá, né? Que às vezes a gente fala, mas é só um chazinho. Gente, mas esse chá, ele vai ter uma ação no seu corpo. Ele pode ser tóxico, Ele pode né? ser tóxico, Claro. dependendo da quantidade que você toma. Então, tudo que você come, tudo que você ingere vai ter um impacto, né? No seu corpo. Aí a gente precisa dosar se vai ser um impacto positivo ou negativo. Por isso a importância de boas escolhas. Nossa, Aline, perfeito. E voltando aqui aos mitos. Você falou que tem essa diminuição do consumo de feijão, de grãos. Tá associado a algum mito de que, sei lá, engorda, questão de gases? Qual que é? Por que vilanizaram os grãos? Eu acho que é uma questão mesmo que, assim, eles são mais difíceis de fazer no dia a dia. É verdade, então, tem isso, né? Tempo. Então, eu acho que as pessoas buscando uma praticidade, né? Um arroz você faz rapidinho, mas o feijão, às vezes, você tem que deixar de molho, aí você tem que cozinhar. O pessoal tem medo de panela de pressão. Então, foi deixando de lado. Olha, não tinha essa visão. No almoço, às vezes, é mais fácil, porque você vai num restaurante, tem. Aí ali você consome. No jantar já fica E aí as pessoas vão tirando. E aí tem essa questão do carboidrato também, que eu acho que contribui um pouquinho para as pessoas ficarem com medo. Porque é isso, o arroz e feijão é o que engorda. Né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Porque se você tiver uma refeição, por exemplo, um almoço equilibrado, você não vai, rico em nutrientes, você não vai precisar ficar o resto da tarde inteira beliscando ou comendo outras coisas que vão te dar um resultado pior. Exatamente. Muito bom. Existe alguma dieta, que a gente já viu também as dietas da moda, né? E vem a dieta ancestral, a dieta do Mediterrâneo. Tem alguma dieta que você identifique como, ou que já há um consenso de que aquela realmente é uma dieta bem equilibrada e que se tivesse que fazer uma escolha seria essa? Dieta do Mediterrâneo, hoje é a dieta que a gente tem ela como um padrão ouro de dietas, né? O que a gente precisa lembrar? A maioria dos estudos estão fora do Brasil. Então, também a gente precisa trazer um pouquinho do que é lá para cá. Tropicalizar isso para nossa realidade? Para nossa realidade. Entendi. Mas a dieta do Mediterrâneo hoje é a dieta que a gente considera padrão ouro. Então, o que é essa dieta? É uma dieta onde eu tenho muitos peixes, né? Porque vem muito de lá, então pescados ali eu tenho gorduras boas, então eu tenho azeite, castanhas. Então a gente pode trazer isso para nosso, né, para cá. Então uma castanha do Pará, que é uma castanha que é nossa, então a gente colocar mais no dia a dia. Peixes, a gente é um país que tem bastante costa, mas a gente consome muito pouco peixe, né? Então, o que será? Eu acho que é hábito, né? Então envolve muito isso, hábito. Mas a dieta do Mediterrâneo, de maneira geral, é uma dieta que tem muitos vegetais,
né? Então, rica em fibra. Rica em fibras, que vai ajudar nesse intestino, né? Que é super importante também. Então, hoje, se a gente falar qual que é a dieta melhor, sempre vai aparecer a dieta do Mediterrâneo. Ah, que perfeito. Muito bom. E tem algumas outras... eu não sei se são comportamentos que as pessoas adotam porque vem alguém fazendo. E tem a questão de tomar suco de limão pela manhã, em jejum. A água do limão, uma colher de limão. Isso tem algum efeito positivo ou isso é só um mito ou realmente é verdade? Então, água com limão, o que eu falo? É bom, né? Você tá hidratando, então você acordou ali, você passou um período sem se hidratar, você já começa hidratando o corpo. E já vem com uma vitamina C. Mas não faz milagre. Sim. Né? Então, você fala, eu vou tomar porque emagrece. Não faz milagre. Mas é interessante. Um ponto que é muito importante, inclusive foi na dentista essa semana, e ela reforçou, é só tomar cuidado porque o limão ele é ácido e ele pode impactar no esmalte dos dentes. Então, para quem gosta, para quem se sente bem, não vejo problema nenhum em tomar, tá? Só tem que, o ideal é tomar com canudinho e depois escovar os dentes. Mas pro nosso corpo, eu tô ingerindo um líquido, né? Tô hidratando e tô colocando uma fonte de vitamina C. Perfeito. Não é isso que vai fazer emagrecer sozinho. Não mesmo, a gente já viu, né? Não adianta nada tomar suco de limão e depois comer um monte de doce e um monte de outras coisas. Exato. E aí você falou, é legal porque de manhã a pessoa acorda, já ficou um período longo em jejum e aí ela se hidrata. E o jejum intermitente, gente? Isso é um mito, é uma verdade? Qual a sua opinião em relação? O jejum, ele pode ser interessante, uma estratégia interessante. Eu gosto muito de um jejum que a gente faz de 12 horas. Eu acho que isso é um jejum que seria... Pensando até naquilo que a gente falou de crononutrição, que é um jejum que a gente faz dormindo. Então, eu penso na minha última refeição, meu último jantar. Então, sei lá, meu último jantar foi às 7 da noite. Eu conto 12 horas, então a minha primeira refeição do outro dia vai ser às 7 da manhã. Ele já é um jejum suficiente para o nosso corpo fazer todo o processo de detoxificação. E aí... Porque daí o que acontece? Quando eu ingiro alguma coisa, eu tô colocando a atenção no meu estômago. Eu vou precisar fazer a digestão daquilo. Quando eu fico em jejum, eu deixo o meu corpo poder fazer as outras funções, né? Então, o jejum, eu gosto muito desse de 12 horas. Eu acho que é um jejum mais fácil de fazer. Algumas pessoas conseguem fazer um período maior também. Mas eu digo que nada é para todo mundo, né? Então, uma pessoa que, eu sinto muita fome, não é para ela. Para algumas pessoas, até o jejum, ele pode despertar um pouco de compulsão alimentar. Então, eu preciso pensar naquela janela que eu estou comendo. O que eu estou comendo? O que me desperta isso, tá? Mas ele tem benefício, sim, da gente fazer. Só que eu sempre falo, não é para todo mundo, né? Como qualquer coisa. E ele precisa ser bem orientado. Perfeito. Então, fica sempre a orientação, né? Procurar um profissional de nutrição, um médico, porque eu também sei que pessoas que têm problemas gástricos, elas não podem ficar longos períodos em jejum. Exatamente. Até por conta da acidez. Né? E aí, às vezes, vamos pensar assim, uma pessoa com gastrite, ela não pode ficar muito tempo. E aí, muitas vezes, o jejum permite tomar café. Sem açúcar, sem nada. Aí ela tá lá com uma gastrite de jejum tomando café. Como fica esse estômago? É por isso a importância, né, da gente não seguir as dietas das outras pessoas, não seguir essas modas e realmente correr atrás de uma orientação correta, né? A individualidade, ela é importantíssima. E sempre existe aquele mito, quem é vegano ou quem é vegetariano tem um déficit de nutrientes, é mal alimentado, mal nutrido nesse sentido. É verdade isso? Depende. De novo, tudo depende do que esse vegano, esse vegetariano, o que ele come. Como que ele faz essa transição, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, não quero mais comer proteína animal. Perfeito. Só que daí o que ela vai pôr no lugar? Então a gente sempre precisa pensar nisso. Quais são os nutrientes que essa carne oferecia para o meu corpo? Porque o que acontece? Tem muita gente que vira e aí ele consome só carboidrato. Tem muito vegetariano e vegano que não consome nada de legumes e verduras. E aí eu fico com uma dieta muito desbalanceada. Mas super dá para a pessoa ser vegana ou vegetariana. O ideal é sempre fazer essa transição. Então, quais são os nutrientes que são mais importantes que eu preciso pensar? Então, eu preciso pensar em fontes de ferro de origem vegetal. Eu preciso pensar em proteína vegetal ali, já que eu não vou comer a proteína da carne. Eu preciso pensar em combinações, porque quando a gente come uma carne, a gente fala que tem uma proteína perfeita. Eu tenho todos os aminoácidos ali. Quando eu consumo, por exemplo, um feijão, que é uma fonte de proteína animal, ela tem uma quantidade X de aminoácidos, né? Que a gente fala. E, por exemplo, o arroz tem outra. Por isso que a gente fala do arroz e feijão. Quando eu junto os dois, eles são complementares. Eu tenho uma proteína perfeita. Então, ele precisa fazer essas combinações.
Mas super dá para ter uma alimentação saudável, para não ter deficiências ali nutricionais, fazendo uma alimentação equilibrada. A única coisa do vegano, tá? É que ele precisa fazer suplementação de vitamina B12. Sim. Porque daí ele não consome nada de origem animal. Um vegetariano, muitas vezes ele consome ovo, ele consome leite, e a gente precisa dosar, né, no sangue e ver como que tá, para ver se tá tudo ok. Não tem uma fonte vegetal de B12? Hoje não. Ai, que interessante. Então, realmente, aí, nesse caso, há uma necessidade de suplementação, Há uma até necessidade. para qualidade de vida e tudo, né? Exatamente, né? O vegano, sim. O vegetariano, a gente precisa avaliar, tá? Mas o vegano, sim. Qual que é a sua perspectiva, sua opinião em relação aos ultraprocessados? Os ultraprocessados, eu não sou, nossa, completamente contra. Eu acho que eles podem vir, a gente tem ali alimentos industrializados de boa qualidade, mas a gente tem que estar com esse olhar atento, Sim. né? Do o que eu tô consumindo. Eu sempre brinco. Por exemplo, quando você vai adoçar um suco, sabe aqueles sachêzinhos de açúcar? Quantos você usa? Eu não uso mais açúcar. Não, muito bem. Consegui. Mas tenho outros pecados, confesso. Mas se você fosse, você acha que Não, você mas quando eu usava, eram 2. 2. Imagina, e eu que tomo café o tempo inteiro, imagina no fim do dia, era uma colher de sopa de açúcar. Era bastante. Agora, vamos supor o seguinte, você usava 2, né, no suco. Num refrigerante, você acha que tem quantos daqueles sachês? Pois é, era sobre isso que eu não queria falar. Ai, uns 10? Não, também não. Mas eu já vi aqueles vídeos que mostram que é um montinho, assim, é bastante. A gente tem 4 sachês daquele. Ah. Então, qual que é o meu ponto? Quando você vai adoçar, você vai ter um controle. 2 já era bastante. Então. Mas quando você vai ter um controle, 4 sachês daquele já é a quantidade máxima de açúcar recomendada num dia, por exemplo. Pensando... É a dose diária, eu consumo, às vezes, numa única... Você consome, por exemplo, tomando um refrigerante. Só que aí, se você vai lá e come um bolo, e se você vai lá e come uma bola... Entende? A gente vai aumentando. E aí, o ponto do ultraprocessado é que a gente consegue aumentar isso muito rápido. Porque você tomou uma latinha ali, já foi, né? E tem isso também, né? Que a glicose, ela é processada... O açúcar, né? Ele é muito rápido e você começa a sentir fome logo na sequência. Exato, porque eu dou pico, né? Então, isso entra muito rápido na corrente sanguínea, só que cai muito rápido. Aí, daqui a pouco, você tá com fome. Então, por isso que a gente precisa pensar nessa composição do que eu como. Entendi. Nossa, gente, realmente, uma dieta balanceada. E é isso, né, Aline? É muito mais uma questão de reeducação alimentar do que você ficar refém dessas dietas da moda, desses picos, dessas dietas que acabam sendo insustentáveis. Que aí a pessoa vai se frustrando, não chega no peso que quer, e aí vira esse círculo todo nocivo aí, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a alimentação, ela precisa ser a base e não precisa ser uma alimentação complicada, não precisa ser uma alimentação restritiva de maneira nenhuma. É uma reeducação mesmo, a gente aprender a comer corretamente. Se a gente aprende a comer corretamente, a gente não precisa restringir nada. 80% do tempo, você está comendo ali os alimentos que vão te nutrir. Os outros 20%, você vai comer o hambúrguer, você vai comer a pizza, porque ninguém é de ferro. E tá tudo certo, porque a tua base tá bem feita. Vamos a alguns mitos interessantes. É verdade que o chocolate melhora o humor? É verdade. Tem magnésio. Mas tem que ser aquele quase 100% cacau ou... Porque assim, o que vai melhorar? Porque aqueles, hoje em dia... eu tava vendo um podcast maravilhoso sobre isso. Sobre a crise do cacau. Que a gente tá com uma diminuição muito grande de produção de cacau no mundo. E por isso que o chocolate tá mais caro, etc. E eu não como mais chocolate, olha que loucura. Mas, quando eu comia, eu amava. Mas a gente sabe que agora a gente tem visto bastante chocolate que é pura gordura, né? É a qualidade, é aquilo que a gente tá falando, né? Se eu for pegar... Qual que é o grande ponto do chocolate? É o cacau. É o cacau. Então, quem faz a mágica é o cacau. É o cacau. Não vai... O leite ali... Era o fruto dos deuses, conhecido assim. O cacau. Então, o cacau tem magnésio, que vai ajudar nessa produção dessa serotonina, né? Que é um hormônio do bem-estar. Então, ele ajuda mesmo. Por isso que as mulheres, a gente tem um período ali eu sei. que a gente quer um chocolatinho. Você trouxe um ponto muito relevante aqui, que era a questão de quando o nosso corpo ele não consegue se livrar dessas toxinas, né, que estão nos ultraprocessados e afins, a gente acaba adoecendo. Tem algumas doenças que a gente pode perceber como doenças realmente ligadas a essa questão nutricional? Diabetes é uma delas, né? O próprio, né? Se a gente for pensar um colesterol alto, a gente pode começar a acumular, né, placas nas artérias que podem ali depois vir a ter um infarto. Tudo isso muito
devido à nossa alimentação, ao tipo de gordura que eu consumo, à quantidade de açúcar. Então, tá diretamente relacionado. É que o que acontece é que o que eu como aqui, né, o que eu tô fazendo hoje, só vai me refletir muitas vezes lá na frente. Né? Essa sobrecarga do organismo, ela só vai te dar resultado lá na frente. Por isso que eu tô te falando. O corpo, ele vai tentando se adaptar. De toda forma. Então, muitas vezes, mas tá tudo certo. Então, assim, sempre é interessante fazer os exames para ver como é que tá. Porque às vezes já tá num pré-diabetes. Eu falo, gente, pré-diabetes, sinalzinho laranja. Se você não muda o estilo de vida, você tá muito mais próximo do diabetes. Mas você tem a opção de reverter. Sim. Num diabetes, eu não tenho mais como reverter. E aí, nesse caso, quando é uma diabetes adquirida, ela passa a ser uma diabetes tipo 2. Tipo 2, Entendi. Isso. Mas aí eu tenho que cuidar. Sim, aí não tem mais o que fazer. Não tenho o que fazer, não tenho como reverter, mas eu tenho como cuidar, né? Então, nada não está perdido. Mas é o que eu falo, tem que sempre ficar, eu tô vendo que o meu colesterol já tá subindo. Então, peraí, vamos reajustar, porque ainda tem tempo de reajustar. Pra gente encerrar, tem alguma mensagem, alguma dica que você queria deixar pra quem tá nos assistindo e que tá aqui confuso, sem saber, gente, será que eu tô comendo direito, avaliando o que eu como normalmente, será que eu tô comendo direito? Enfim, alguma dica que você queira deixar? Eu acho que a primeira coisa é comece pelo básico, né? E esqueça essa questão de que precisa fazer uma dieta específica. Começa pelo básico, começa indo mais ao mercado, indo mais às feiras. É o que eu falei, começa com não como nada de fruta, começa com uma por dia. Às vezes as pessoas elas querem mudar tudo de uma vez. Radical, né? Radical, você vai conseguir fazer uma semana. Vai aos poucos, vai mudando refeição a refeição, se for mais fácil, né? E aí, quando você vê no todo, é um pouquinho a cada dia. Quando você vê no todo, você já mudou muita coisa. Eu sempre falo, antes de tirar, coloque. Então, tá faltando vegetais? Coloca vegetal. Tá faltando fruta? Coloca fruta. E depois, automaticamente, você vai tirando, vai equilibrando, né, os outros alimentos. Né? A gente não precisa tirar nenhum alimento numa alimentação saudável, a gente só precisa equilibrar quantidade e frequência. É simples assim. Nossa, eu gostei disso, porque antes de tirar, coloque. Porque aí você vai começar a colocar tanta coisa importante e melhor na sua alimentação que não vai ter mais espaço para o que não é Exatamente. Bom. Perfeito. Adorei, Aline. Obrigada. Que bom. Se as pessoas quiserem seguir você nas mídias sociais, quer deixar algum recadinho, algum perfil que as pessoas possam te encontrar e saber mais das suas dicas? Claro. Bom, eu tô lá no Instagram. Meu Instagram é Nutri_Aline Santana. Então é isso. Obrigada, Aline, por essa conversa tão maravilhosa. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até o final. Se você gostou desse episódio, não esquece de ativar as notificações nos nossos canais. E também esse espaço de conversa. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, manda pra gente na nossa DM do nosso perfil do Instagram, @PluxyBR. Esse nosso episódio foi mais uma produção do time de comunicação aqui da Pluxy, em parceria com a produtora Maremoto. Obrigada e até o próximo.